as vossas Bíblias no Salmo 119. Pastora querida, o convite do nosso chá. Fazemos questão da tua presença. Eu quero louvar ao Deus do céu por essa igreja. Eu amo essa igreja, eu amo os pastores dessa igreja, de verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês. É uma responsabilidade maior quando nós vamos ministrar numa igreja que a gente conhece. Porque você conhece a igreja, às vezes você sabe ali das questões da igreja. E aí você pensa, Jesus, como ministrar uma palavra que venha do trono e não seja a Adriana falando? Mesmo porque eu convidei algumas pessoas muito preciosas. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha tia Branca. Minha tia Branca. Não. Vai ver, minha tia. Vai ver no sangue, DNA. A Fabi, a Gabi, a Edilene, a Simone, a Regina. Eu vim com pessoas muito queridas. Senhor, como ministrar uma palavra que seja o Senhor, que não seja eu, porque são minhas amigas, eu também conheço a vida delas. E aí o Senhor falou muito forte no meu ouvido assim, Salmo 119. Eu falei, Senhor, são 176 versículos. Como é que fica aí, né? E o Senhor foi muito específico. Então, se você abrir a Bíblia no Salmo 119, nós vamos ler a partir do versículo 81. E eu quero exaltar ao Senhor pela vida do meu esposo. Eu não preciso falar que você é uma bênção na minha vida, que é até redundante, né? Vamos lá. São 3 versículos, tá? Fiquem em paz, que nós não vamos ler o Salmo 119 inteiro, amém? Embora é uma grande bênção ler o Salmo 119 inteiro. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espera a tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Porquanto digo, quando me haverás de consolar? Quando que o Senhor vai finalmente me consolar? Versículo 83. Tá? Me assemelho a um odre na fumaça. Repita comigo, odre na fumaça. Odre na fumaça. Contudo, não me esqueça dos teus decretos. E você senta glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Ô, glória! O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia toda. É o maior texto da Bíblia toda. O Salmo 119, ninguém sabe exatamente quem o escreveu. Nós sabemos que a maioria dos salmos é o rei Davi, mas a gente vai ter Asaf no Salmo 73, nós vamos ter Moisés no Salmo 90, nós vamos ter os filhos de Coré, nós vamos ter vários autores. Mas o Salmo 119 especificamente, existem algumas pessoas que eles acreditam que podem ter escrito. A primeira pessoa que os teólogos acreditam seria Moisés. Maravilhoso, né? Porque Moisés é o homem da lei. É o homem que escreveu a lei. Há indícios que possa ter sido Moisés. Há indícios também que pode ter sido Esdras. Mais uma vez, um homem da lei. Um homem que vai reunir o povo e vai ler a lei para o povo. Para avivar novamente aquele povo que está voltando do exílio babilônico. E, como não podia deixar, pode ser também que tenha sido o rei Davi. A verdade é que esse salmo, aliás, todos os salmos, quando você vai pegar o começo dele, ele se explica por si mesmo. Os salmos, ele começa numa exaltação. E o Salmo 119 vai começar com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado quem anda nos caminhos do Senhor. O Salmo 119, ele é um salmo que ele vai exaltar a palavra. O salmista, ele vai louvar a Deus por causa da palavra. O salmista, ele vai ser dirigido por causa da palavra. Porque somente a palavra purifica. Glória! Somente a palavra traz felicidade plena. Aleluia! Somente a palavra transforma. Somente a palavra direciona. Somente a palavra ensina. Então não há nada que você possa falar que
vai contra a palavra. A palavra que a Adriana falar vai passar. A palavra dos pastores falarem vai passar. Mas essa vai permanecer eternamente. Glória. Passarão os céus e terra, mas a palavra não vai passar. A teologia coach vai passar. A profetada vai passar. A psicologia dentro da igreja vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. Porque quando o salmista vai salmodiar, quando ele vai cantar os cânticos, quando ele vai falar dos salmos, ele vai se lembrar de um Deus que afogou o exército de Faraó no mar. Quando ele vai falar da palavra, ele vai lembrar de um Deus que guiou o povo no deserto. Quando ele vai falar da palavra, ele vai lembrar de um Deus que enviou maná para o povo. Quando ele pensa na palavra, vai trazer à memória um Deus que renova a alegria da salvação. Quando ele pensa na palavra, ele vai lembrar de um Deus que livrou da peste perniciosa, que livrou do laço do passarinheiro. Então a exaltação da palavra, ela tem propósito. Tudo tem propósito. Só que veja, quando vai chegando a partir do versículo 81, vai mudar. O que o salmista vai falar vai mudar um pouco. Veja, o Salmo 119, ele é um acróstico com todas as letras do alfabeto judaico. São acrósticos. Esses acrósticos são 22 estrofes. Cada estrofe vai ter 8 versículos. E eles são em cima das letras judaicas. Aleph, Bet e assim por diante, até chegar ao final. O acróstico, ele é um poema que ele vai usar as letras judaicas para compor esse poema. Assim como Provérbios 31, do versículo 10 em diante, assim como o livro de Lamentações também são acrósticos. E o salmista, ele vai falar o seguinte, quando chega no versículo 81. Desfalece-me a alma aguardando a tua salvação. Preste atenção. Porém eu espero na tua palavra. E depois ele vai dizer o seguinte: esmorece-me os olhos de tanto esperar por tua promessa. A palavra aqui é dabar. O hebraico, dabar. E a palavra promessa, a palavra enra, no hebraico. E as duas têm o mesmo significado. Discurso, declaração. Meu Deus. Tanto promessa quanto palavra tem o mesmo significado. O salmista está esperando. Qual é a declaração? Senhor, qual é a tua declaração? Senhor, qual é o teu discurso para eu caminhar? Senhor, qual é o teu discurso? Agora veja. Se foi Moisés que escreveu, e Moisés é um homem da lei, Moisés, ele não tinha nenhum material de trabalho. Muitas pessoas dizem que inclusive o livro de Jó, alguns acreditam que foi o próprio sogro, Jetro, quem ditou a história de Jó, e acreditam que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Ele não tinha nada. Ele vai montar o Pentateuco desde o começo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora, veja, nós, 2025, no Ministério Vivendo a Palavra, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros proféticos, nós temos os livros poéticos, históricos, nós temos os evangelhos de Jesus, nós temos as cartas de Paulo, de Pedro, de João, nós temos a revelação do Apocalipse. E ainda assim, somos a geração que menos valoriza a palavra. Meu Deus. Somos a geração que age com descaso na palavra. Eu estive, há uma semana atrás, ministrando num apartamento muito pequenininho. A irmã Edilene estava comigo, muito pequenininho. É um apartamento de CDHU. E eles fazem esse trabalho há muitos anos ali dentro do apartamento. Eles abriram uma sala, um casal de pastores, de evangelistas, né? Abriram uma sala e eles fazem uns cultos ali. Do lado de fora, no hall ali, eles colocam as cadeiras. Ali no prédio.
tinham umas 40 pessoas. Aleluia. Tinham pessoas descendo a escada, que ficavam nos degraus da escada, descendo e subindo. Além do hall, além da sala. Cada palavrinha que eu ministrava lá, ele estava assim, ó. Sabe? Sabe aquela fome? Sabe aquela... Tá vindo palavra, eu quero alimento, eu quero alimento. E às vezes você está numa igreja grande, que durante a palavra, o pessoal tá batendo papo. Tá conversando no WhatsApp. Vai no bebedouro, bebe água e nunca mais volta. É uma geração que não valoriza a palavra. Só que prestem atenção. Esse versículo 83 vai falar assim: eu me assemelho a um odre na fumaça. A palavra hebraica aqui para fumaça é a mesma palavra quando vai se referir a Sodoma e Gomorra. É uma fumaça espessa. É uma fumaça que você não consegue enxergar nada. Agora, o salmista, que outrora estava compondo salmos maravilhosos e coisa e tal, agora ele se sente um odre na fumaça. E é sobre esse odre que eu quero falar com você. Porque eu estou numa igreja cheia de odres. Tem odre do Senhor? Ô, glória! Eu estou numa igreja cheia de odres, mas eu não sei o estado que você está. Então é sobre esse odre que eu quero falar. O odre, ele é um recipiente feito de pele de animal. Você usava provavelmente uma ovelha, uma cabra, um cordeiro, para se tornar um odre. Meu Deus. Só que veja, o odre, ele servia para armazenar líquidos. E quais são os líquidos que se armazenam no odre? O mais comum é água. Mas presta atenção, você pode colocar água no odre, você pode colocar azeite no odre. O Senhor vai falar para Samuel: enche o odre aí de óleo, de azeite. Aleluia. Porque eu tenho um rei provido e você vai lá ungir esse rei. Você pode colocar nesse odre leite. Quando eu penso em leite, eu lembro de Jael recebendo o inimigo dentro da tenda e dando leite para ele beber. Ela saca ali o odre e dá leite para Císera tomar. Você poderia colocar também vinho. E a Bíblia sempre coloca vinho como um sinônimo de alegria. Vinho é algo que traz alegria. Mas o processo do odre. Se o odre é um animal, primeira coisa, para se tornar um odre, esse cordeiro tem que morrer. Você não vira um odre sem morrer. Se você é um cordeiro, se Deus te chamou para ser um odre, para você se tornar um odre, você morre primeiro. Meu Deus. Você morre primeiro para virar um odre. E não é de qualquer jeito. Eles usavam um processo permitido pela lei judaica que chamava kosher. Essa palavra kosher, que é um processo para preparar um odre, ele vai dizer o seguinte: primeiro, o cordeiro vai ser sacrificado. Se não for sacrificado, não pode ser um odre. Se não pode ser um odre, Deus não tem como encher você dele. Porque Deus só enche odre. Então, tem um abate ritual. E esse cordeiro vai passar pelo processo. Primeira coisa, vai arrancar a cabeça. Mesmo porque a cabeça dentro da igreja não somos nós. Nós não somos a cabeça. Então, o fabricante do odre vai ter que arrancar a cabeça do bicho. A cabeça tem que tirar fora. Vai ter que arrancar as patas também. O odre não tem pata. Então vai arrancar as patas do bichinho. As patas, porque se você é cordeiro, se você é um odre nas mãos do Senhor, você não fica batendo o pé onde você quer. Você não anda por onde você quer. Se você tem o Senhor como Salvador, você tem que tê-lo como Senhor também. E você tem que andar nos caminhos que Ele andou, andar por onde Ele quer que você ande. Então, o fabricante de odre vai ter que arrancar com as patas também. Ele vai arrancar as patas, ele vai arrancar a cabeça, ele vai botar a mão dentro do bicho e aí ele vai arrancar toda a carne.
Porque o odre não pode ter carne. Meu Deus. Porque se tiver muita carne, não cabe o que o fabricante do odre quer colocar dentro. Se o bicho tiver cheio de carne, não dá para colocar a água é palavra. Se o odre tiver cheio de carne, não dá para colocar azeite. Azeite é a unção do Espírito Santo. Aleluia. Se o odre tiver cheio de carne, não dá para colocar o leite. O leite representa crescimento. Se o odre tiver cheio de carne, não dá para colocar vinho. O Senhor não vai derramar vinho em qualquer lugar. Amém? Estão comigo? Amém. Então ele vai passar por esse processo de abater o bicho, de arrancar a cabeça, de arrancar as patas. Porque o dono do odre, ele não habita de qualquer jeito. O Senhor não habita de qualquer jeito. E aí vai precisar de um outro processo. Preparar a pele do animal. A pele do animal, ela é preparada com sal. Por quê? O sal purifica. Por quê? Porque o sal mata bactérias. Tá precisando de sal aí para matar bactéria? Eita Deus. Nós precisamos, Jesus falou que nós somos o quê? Sal da terra. E o sal não pode ser insípido. Então nós precisamos ter o sal na medida certa. Você sabia que esse mundo que nós vemos nas notícias, nossa, o mundo está terrível, Jesus está voltando, não é verdade? Mas esse mundo não foi completamente entregue nas mãos de Satanás por causa do sal. Quem é o sal? O sal é a igreja. O sal ajuda a carne a não apodrecer. Meu Deus. A carne, o mundo não apodreceu porque tem a igreja na terra. Aleluia. Então o sal ele precisa purificar. E o fabricante de odre, ele vai checar a tua pureza. Ele vai checar a tua pele para ver se você pode ser um bom odre. E aí ele vai passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Costura e vedação. Ele vai precisar costurar. Porque se você tiver brecha, o que ele colocar vai se derramar. Tem gente que entra aqui como odre, recebe a palavra, mas está tão cheio de brecha que quando chega na porta, tudo que recebeu aqui vai embora. Meu Deus. Se tiver brecha, não vai ficar. Se tiver brecha, aquilo que o Senhor tem para derramar em você, vai embora. Então ele vai precisar costurar. Ele vai precisar, e você sabe o que o fabricante de odre faz? Ele amarrava uma corda ali no pescoço do animal. Meu Deus. Amarra aquela corda forte, apertada. Costura a pele do bicho. Detalhe, e um pouquinho antes de costurar a pele do bicho, ele vai deixar a pele esticada. Vai colocando sol no varal e você tá ali com a pele esticada num sol de 60 graus. É para te deixar rígido, firme. Ao mesmo tempo que você vai ter resistência, você se torna elástico. Por quê? Se você receber vinho, e vinho é algo que fermenta, você não rompe. O odre não quebra. Então o Senhor, o fabricante do odre, precisa deixar você ao mesmo tempo firme, você tem que ter uma flexibilidade. E Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente pela palavra. Mais uma vez, pela palavra. Você não faz nada sem a palavra. Então, quando você passa por esse processo, arrancou a cabeça, arrancou as patas, tratou a pele, costurou, virou um odre, sim ou não? Sim. Virou um odre. Mas ele já está tendo serventia? Ainda não. Por quê? Para que te serve um odre vazio? Por que você precisa de um odre vazio? O odre, ele é para receber o líquido, certo? Agora, se você é um odre vazio e precisa se colocar um líquido em você, vamos colocar um exemplo, precisa colocar a palavra em você. Se você é um odre vazio, você vai querer que o dono do odre coloque até que quantidade? Cheio? Eu quero cheio. Mais alguém aí que é cheio? Aleluia. Amém. Talvez o homem daqui a pouco acabe. Mas você quer cheio. Só que o odre, se eu vou na sua casa, visitar a tua casa,
Você vai me dar água para beber, você vai me dar um leite para beber, você vai me dar num odre ou você vai me dar num copo? Você vai me dar num copo, não é? Só que o odre, veja, a pele do animal, ela é uma isolante. Então quando você coloca um líquido lá dentro, mantém a temperatura daquele líquido. Então, se você colocar água dentro do odre, ela vai ficar fresca. Mas aonde que o odre vai ser útil? Vocês sabem onde ele vai ser útil? Vou dar uma dica para vocês. Deserto. Uma moça, junto com o filho, recebe do pai e do filho um odre e um pão. E ela põe nas costas e ela vai pro deserto. Essa moça chama Agar e esse filho chama Ismael. Abraão despede ela com um odre, só com um odre e pão. E ela vai ser enviada para o deserto. Então, se você é um odre, se você é vazio e você precisa ser cheio, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser cheio, não é para ser usado aqui, é para ser usado lá fora. É pro deserto que ele vai levar esse odre. É no deserto que você vai ter utilidade. Por quê? Porque tem gente aí fora morrendo. Porque você não sabe, aí fora tem sempre um viajante à beira do caminho. Sempre tem um viajante à beira do caminho. Um viajante que teve perdas. Um viajante que foi machucado. Então você enche aqui, esvazia lá. Enche aqui, esvazia lá. Mas você precisa encher aqui. Você precisa vir para cá para se encher. Você enche e esvazia. Você enche e esvazia. Só que agora o salmista, ele não está mais cheio. Porque ele vai usar uma figura de linguagem assim. Agora eu estou como um odre na fumaça. E eu quero que você pense um pouquinho do que é um odre na fumaça. Eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de ver um fogão a lenha. Já viram fogão a lenha? Sim. Então vocês imaginam que você está entrando numa casa judaica. Uma casa no subúrbio ali de Jerusalém. E são casas de teto baixo. Essas casas todas com fogão a lenha. Então a pessoa vem do deserto. E gente, lá tudo é deserto, viu? Naquela região onde você vai, tudo é deserto. Então a pessoa vem pro deserto, o que ela faz? Ela pendura o odre. E aquele odre fica pendurado. E aquele odre, ele fica pendurado e ele fica exposto à fumaça daquele fogão de lenha que está aceso, está fazendo comida. Você já viu a cor de uma panela no fogão de lenha? Ela fica preta. Que cor vocês acham que está nesse odre? Lembre, a fumaça é a mesma palavra usada para definir a fumaça que subiu de Sodoma e Gomorra. Uma fumaça escura, uma fumaça espessa. Será que você tem passado por uma fumaça na tua vida? É um odre. Tá na casa, mas está vazio. Tá na casa, mas está pendurado. Tá na casa, mas não tem mais o azeite do Espírito Santo dentro. Não tem mais palavra, água da palavra dentro. Não tem mais o vinho dentro que traz alegria. Não tem mais o leite dentro que te traz crescimento. É odre, tá na casa, mas está pendurado perto de uma fumaça. E quando eu penso nisso, eu lembro de um homem que foi mergulhado numa fumaça. E esse homem vai falar no capítulo 10, Jó, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte: por um acaso não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? Jó, ele entrou um dia numa fumaça escura. E ele é obrigado a ver os funcionários dele chegarem e falar: não tem mais plantação, não tem mais animais, seus animais morreram. Jó, não tem mais filhos, seus filhos morreram. E esse homem ali, ele se torna um odre na fumaça. Não tem mais nada. E esse homem, ele vai ser afrontado até pela esposa,
íntegro ainda. Eu me conservo íntegro porque o Senhor colocou a confiança dele nesse homem. Jó tinha uma integridade tão pura que o Senhor vai falar para Satanás: viste, o meu servo Jó é íntegro, reto e se desvia do mal. Deus colocou a integridade dele em Jó. Deus pode colocar a integridade dele em você? Você vai continuar adorando ele independente da circunstância? Será que tem Jó aqui hoje que o Senhor pode falar para você: pode botar a integridade em mim, porque eu vou me manter fiel, porque Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Meu Deus. É assim que Jó vai falar. E você nunca sabe quando a fumaça vai vir, porque a fumaça no odre, ela não avisa quando vem. Você está pendurado ali no ambiente, mas você está dentro da igreja. Só que você está tão obscurecido por causa da fumaça que você não tem mais vontade de ouvir palavra. Você não tem mais alegria na tua vida. Você não sabe mais o que é unção. É um odre que é como se você não tivesse mais serventia. Eu venho como profeta de Deus nessa noite para te falar: o fabricante de odre está na casa. Glória. O fabricante de odre ainda restaura odre. Glória a Deus. O fabricante de odre ainda pega odres para tratar. O Senhor não tem cesto de lixo. O homem tem cesto de lixo. Quantas vezes nós achamos que uma pessoa não serve mais para nós jogamos fora da nossa vida. Mas Deus não tem cesto de lixo. O fabricante de odre continua visitando asilos. O fabricante de odre continua visitando a Cracolândia. O fabricante de odre continua indo nos orfanatos. Aleluia. O fabricante de odre continua visitando pessoas que se sentem sozinhas. O fabricante de odre olha para você hoje e fala: eu quero te encher novamente. Porque o odre, quanto mais cheio ele tiver, mais longe ele vai. Aleluia. Mais longe ele vai. Glória. Porque se ele estiver cheio, ainda que você vá para o deserto, você pode andar mais tempo no deserto, porque a graça de Deus está ali no odre. Oh, glória! E ela vai te sustentar ali. Aleluia. Você pode caminhar no deserto. Você pode caminhar para onde for. O odre está cheio. Aleluia. Jesus quer você cheio. Aleluia, Deus. Eu venho hoje como profeta de Deus para te falar: tire força dessa fraqueza. Aleluia. Porque a fumaça não pode fazer você virar um murmurador. Aleluia. A fumaça não pode tirar a adoração dos seus lábios. Aleluia. Porque o Senhor não te chama você cantor. Não, 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 não. Você é adorador. Cantar é diferente de adorar. Muitas pessoas cantam, mas não adoram. Muitas pessoas adoram e não sabem cantar. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, quanto mais você se aproxima do fabricante de odre, mais estreito você passa, sim ou não? Sim. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu passei uma semana, alguns dias, né, difíceis. Quem me conhece sabe que eu enfrento um monte de problema de saúde. Um monte. Não é visível, mas eu sei dos problemas que eu enfrento. Eu não estou conseguindo nem andar direito por causa de um problema grave nos joelhos. E ainda fiz um exame de sangue esses dias e descobri que a minha homocisteína está alta. Para quem não sabe, homocisteína alta, ela te coloca em risco de AVC e de infarto. Mas eu já tomo anticoagulante. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu recebi inúmeras profecias de filhos do Deus Altíssimo que falaram para mim: o Senhor tem isso para você. Então eu só posso crer como Paulo. Eu estou no naufrágio. Se eu tiver que me agarrar nos destroços, eu me agarro. Mas eu vou chegar do outro lado. Oh, glória! Eu vou chegar do outro lado. Deus. Eu não vou embora sem cumprir o que Ele me chamou. Aleluia. Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Você não vai
ter os seus focos na eternidade. Eu estava hoje à tarde treinando na academia, treinando o braço, mas as pernas mal consigo andar. E tinha um professor ali, o professor veio falar comigo e eu não perco tempo, se eu tiver que evangelizar, evangelizo mesmo. E aí eu falei, como tá teu joelho? Eu falei, olha, professor, se eu não fizer alguma coisa agora, eu corro o risco de ter que botar prótese no joelho. Só que eu tenho trombofilia, eu não posso operar. Nossa, e como é que faz? Eu falei, olha, eu não sei, professor, eu só sei de uma coisa, que vai chegar um tempo que eu vou para um lugar que lá não vai ter artrose. Aleluia. Eu vou chegar num tempo que eu vou para um lugar que lá não vai ter trombofilia, lá não vai ter enfermidade. Porque lá eu viverei piamente com o meu Senhor. Oh, glória! Toda a minha vida. Aleluia. Então eu preciso te falar, a nossa passagem aqui é curta. Aleluia. Vá remindo o tempo. Vá remindo o tempo. Vá falando de Jesus para as pessoas. Aleluia. Você é odre que você deixa o Senhor te encher. Aleluia, Deus. A fumaça não vai impedir você de ser adorador. Aleluia. A fumaça não pode te impedir de adorar. Aleluia. O Senhor não vai deixar você passar por aquilo que você não aguenta. Uma vez eu falei para o meu esposo, eu sei e creio que a igreja passará pela grande tribulação e isso não está longe. E aí eu falei para o meu esposo, eu sou tão medrosa, meu bem, como é que vai ser? E se eu não aguentar? Sabe qual foi a resposta dele? Se você não aguentar, Jesus te leva antes. Aleluia. Primeiro foi um choque, mas depois é verdade. O que você não aguentar, Jesus te leva para casa de volta. Antes. Mas se você está aqui, se tem vida em você, se você é um odre, se você sabe que Deus tem muito para fazer através da tua vida, você precisa crer que nesse espaço de odre tem lugar para o vinho. Ou seja, Deus tem alegria para a tua vida. Aleluia. Se você está nessa terra, tem espaço nesse odre para o leite. O leite traz crescimento. O leite tem a ver também com pureza. Deus tem um nível de santidade para você. Quanto mais Ele te leva num nível de santidade, mais Ele pode revelar-se para você. O Salmos capítulo 25, versículo 14, vai falar que o Senhor, Ele dá a conhecer a aliança dEle para aqueles que o temem, para aqueles que se aproximam dEle. Quanto mais você se aproxima, mais Ele se revela. Nesse espaço de odre, tem lugar para o azeite. Deus tem unção para derramar em você. E essa unção é para alimentar o povo no deserto. Nós estamos vivendo uma geração. Veja, eu comecei a palavra falando da igreja que não valoriza a palavra de Deus. Amém? Mas nós também estamos vivendo uma época de uma igreja balofa. Uma igreja gorda. Que tem muita palavra, mas não alimenta ninguém. Meu Deus. Não entrega a palavra para ninguém. Não profetiza para ninguém. Essa é a igreja do Brasil hoje. Meu Deus. É uma igreja que está preocupada em subir a montanha e gritar como um Hulk, né? É uma igreja que está preocupada com o jogo de luzes. É uma igreja que está preocupada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração por alguns dias. Eu achei que era só comigo. Aí ontem uma presbítera da minha igreja, uma pessoa que eu amo muito, ela falou para mim, Dri, Deus tem ministrado isso no meu coração. A hora que ela falou isso, eu falei comigo também. Então eu quero passar isso para vocês. Muitas vezes nós temos um hábito péssimo. Não vou na igreja porque quem vai pregar eu não gosto. Eu não vou hoje porque eu não vou com a cara daquela pregadora ou daquele pregador, então eu não vou. E o Senhor tem ministrado, é a minha palavra, não importa quem eu estou usando. Aleluia. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, somos todos odres. Aleluia. Amém? Amém. Só que nem todo odre canta igual. Meu Deus. Meu Deus. Nem todo odre prega igual. Nem todo odre profetiza igual, mas somos todo odre.
usados pelo dono do odre. Então ele vai usar quem ele quer. Se você não gosta da pessoa, começa a trabalhar isso no teu coração. Irmãos, eu não estou me tirando fora não, viu? Eu também não estou trabalhando isso no meu coração. Porque eu já deixei de querer em culto porque eu não sou muito fã de quem ia pregar. Mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E nós precisamos trabalhar isso em nós. Meu Deus. Então nós somos uma igreja que temos que parar de ficar falando, não tem essa de você gosta, você não gosta. Você tem que gostar do Senhor, da palavra dele. Quem Ele vai usar para te abençoar não interessa. Eu penso num homem chamado Naamã, um general assim, fortão, muito abençoado, né? A Bíblia vai falar que Deus era com ele, ele nem fazia parte do povo de Israel. Só que ele pega uma menina, provavelmente essa menina devia ter uns 11, 12 anos, a Bíblia não fala o nome dela. Ele vai levar ela como escrava, provavelmente arranca ela do pai e da mãe. A pastora Helena Raquel fala que provavelmente ela não teve nem tempo de pegar o chinelinho, que ela é levada descalça. E ele vai levar ela para ser empregada na casa dele. E quem é que vai abençoar a vida dele? Essa menina. Imagina, pensa aqui comigo, a minha mente é bem fértil, pensa aqui comigo. Essa menininha varrendo a casa ali e olha para a patroa. Se teu marido estivesse lá na terra de onde eu vim, tem um profeta lá que Deus usaria para curar teu marido. Essa menina, ela não vai pensar, eu não gosto desse homem, me trouxe como escravo. Meu Deus. Não, ela vai ser canal de bênção. Você precisa aprender a ser odre. Não importa quem você vai matar a sede. Não importa quem você vai descedentar. Seja odre. Seja odre. Deus tem para derramar unção sobre você hoje. E Deus tem para te derramar a água da vida. Deus tem palavra para derramar. E vou te falar mais. Tudo que você passa é para você abençoar outras pessoas. Você sabia disso? Meu Deus. Eu fui visitar nessa tarde 2 novos asilos para eu começar a trabalhar com esses asilos. Eu estava conversando com a dona e uma mulher parou a gente no meio ali da conversa. Uma mulher que foi fazer uma visita. E eu só ouvi a dona falando com ela que essa mulher estava com trombose na perna. E ela sentiu que tá passando para outra que ela não estava aguentando de dor. E ela conversando com a dona, e eu não tenho, até então não tenho nada a ver com isso. Eu tô lá para explicar para ela o trabalho que eu faço nos asilos. O senhor falou assim para mim: você lembra que você teve trombose? Eu falei: sim, senhor. E você vai deixar essa mulher embora sem você orar pelas pernas dela? Quando a mulher se despediu, eu peguei e falei: moça, você se importa de eu orar nas suas pernas? A dona do asilo olhou pra mim assim. Eu falei: você se importa de eu fazer oração? Não, não. Eu com o joelho, não estava aguentando, me ajoelhei na frente dela para orar pelas pernas dela. E fui botando a mão nas pernas dela. E crendo que o Espírito Santo estava passeando ali e repreendendo todo o quadro. Porque aquilo que você passa é para você descedentar. Deus vai fazer você um odre cheio. Você é um verdadeiro adorador. Se você está pendurado, o dono do odre, o fabricante do odre fala: eu estou tirando você hoje de onde está pendurado. Aleluia. Estou te trazendo para te encher. É alegria que você precisa? Tome vinho aí. É palavra que você precisa? Tome água aí. É crescimento? É santidade? Tome leite aí. É unção que você precisa? Eu derramo meu azeite. Glória. Eu tenho pessoas aqui que recebem. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra?